Então, boa noite, batuqueiras. Estamos aqui, né, em mais uma aulinha online do Programa de Desenvolvimento Musical do Batuque de Mulheres do GAMI 2026. É uma alegria muito grande a gente estar fazendo mais um encontro, né, desse movimento tão importante que é a nossa prática musical, o nosso estudo da percussão, o estudo da história do GAMI, as nossas rodas de autocuidado, as nossas aulas de composição musical, de canto, de expressão e prática, né? As nossas monitorias de cenografia que vocês estão construindo, né? A cenografia do festival, construindo as mandalas, a parte da construção dos instrumentos que já está sendo realizada no ateliê. Muita coisa acontecendo, né, nesse momento, ao mesmo tempo, e realmente chegou a hora de unirmos, né, tudo que vem sendo estudado, né, não só na nossa prática musical, nos nossos encontros presenciais, que é onde a gente já realiza esse encontro multidisciplinar, né, que a gente une os saberes, como também no festival Mulheres Percussão. Vocês viram aí, né? A gente já lançou o festival que vai de 3 a 6 de setembro, sendo os dias 3 e 4 oficinas online, né? Momentos como esse, que a gente vai ter aberto para todo mundo. E nos dias 5 e 6, momentos presenciais, no 5 no GAMI e no 6 na UERN, né? E tudo voltado também aí para a apresentação do nosso musical, Nossa Voz, que também une toda a nossa trajetória musical, artística, política, social, né, em uma mesma manifestação, né, artística, que é essa performance musical que se chama Nossa Voz. Então, foi muito lindo, né? Nossos últimos encontros foram maravilhosos. A gente tá bem orgulhosa mesmo de tudo que vem sendo construído. Dia 23 agora, a gente tem, no próximo domingo, um encontro maravilhoso no GAMI para ter mais um ensaio e também para a gente seguir, né, na produção de tudo. E nós também teremos muitas surpresinhas nesse dia 23. A gente realmente vai estar bem focadas aí nessa produção. E aviso logo, vão, porque a gente vai entregar, as nossas camisetas chegaram, né? Tem mais surpresinhas também que vocês vão receber, né? No dia 23, então já vai poder realmente combinar o figurino, né? A gente falou ao vivo ali, né, presencialmente, que o figurino desse ano ele é colorido, então ele não é um tom só de camiseta, né, como nos outros anos. A gente já teve a camiseta toda preta, a gente já teve a camiseta toda branca, aí teve a camiseta toda roxa, né? Aí agora a gente resolveu fazer uma coisa bem colorida, bem arco-íris, que era o que a professora Rafaela já queria há muito tempo. E a gente vai conseguir, né, fazer esse grupo mais colorido. Então, lá desde o início das aulas, vocês já disseram quais são as cores, né? Qual é a cor que você prefere de camiseta. Foram mandadas fazer, elas chegaram, né? Então, no dia 23, todo mundo vai receber a camiseta. Além disso, nós vamos fazer uma sessão de fotos já com a camiseta, tá? Que vai ser a sessão de fotos para o musical, para a divulgação do festival. Cada uma vai ter o seu card, né, com a sua foto bem bonita, tirada, profissional. Lá no dia a Maia vai estar, a Larinha vai estar, e a gente vai poder fazer essa foto bem bonita de todo mundo com a camiseta e as individuais, cada uma com a camiseta também. Então, quem gosta de passar maquiagem, né, tudo mais, vão preparadas para tirar foto, tá, pessoal? Vamos ir preparada, porque vai ser um momento assim já de tô virando artista mesmo, né? Vou receber o figurino, vou me maquiar para tirar foto, quem sabe gravar já um depoimento também, né? Direitinho como tá sendo o projeto, tudo mais. Tá bom? Então é isso, guardem aí. O nosso Instagram do festival ele já está no ar, né? O @Mulheres Percussão. O pessoal da comunicação, a equipe já está com
com gosto e gás aí divulgando. Divulguem o que que nós, enquanto pessoas que estão produzindo o festival, porque todas nós estamos, né? O nosso festival de formação, então as alunas todas estão fazendo junto. Chegou a hora da gente entrar na parte da comunicação junto. Então é divulgar o festival. E como que eu faço isso agora? Compartilhando as postagens do Instagram, né? A nossa campanha começou ontem, então a gente já fez 3 postagens, ainda meio enigmáticas, né? Mas já dizendo o que, que nós vamos fazer, que é amor, resistência e tambor, né? Que é o nosso lema, digamos assim. E convidem as pessoas, tá? Porque a rede é nova do Mulheres Percussão, então a gente precisa de seguidores para que a comunicação chegue nas pessoas, tá? Então, divulguem aí para as famílias de vocês, para as outras mulheres que se interessem, né, por mulheridades e percussão. Vai ser um momento muito especial o festival. A gente está pensando tudo com muito carinho, né? Vai ter momentos muito preciosos e para toda a família, tá? Então, lembrando que o projeto Platuque de Mulheres do Gama, ele tem o patrocínio do Instituto Neoenergia, Neoenergia Coserne, da Fundação José Augusto, da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Norte e também da Lei Câmara Cascudo, né? Por meio da Lei Câmara Cascudo. E a realização é do GAMI e da Cores que Tocam Produções Artísticas, né? Hoje nós temos aula de História dos Ritmos, Prática Percussiva e Formação de Cortejo, matéria das professoras Rafaela Brito e Karina Oliveira. E assim, vocês vão perceber, assim como já está sendo, né? Tudo agora é unir tudo, né? E falar sobre o que nós vamos apresentar. Então, boa noite, boa aula pra gente. Boa noite, prof. É isso aí, muito obrigada, parceira. Vamos lá. Só para ter uma observação, a professora Karina hoje não pôde estar aqui com a gente, mandou um beijo para todas, né? Mas vai estar com a gente na próxima aí, na parte prática, lá no domingo. Pois vamos lá. Essa é a nossa quarta aula, né? Boa noite a todas. E hoje a gente vai estar trazendo aqui um pouquinho de cada coisa que a gente estudou. Eu até brinquei no grupo, falei, vai ter uma prova oral, hein? Muita gente falou, ah! Mas é mais uma conversa mesmo para a gente avaliar tudo que a gente estudou e vem aprendendo, né? Construindo aqui, trocando entre a gente. E na aula 4 a gente vai estar trazendo também um pouco desse corpo, né? Dessa voz, dessa performance, que é isso que a gente está trazendo para o festival, né? Onde a gente vai estar com o protagonismo mesmo nosso corpo e nossa voz, nessa performance percussiva, né? Que a gente vai estar trabalhando lá nas nossas apresentações. E hoje a gente vai trabalhar a relação entre a arte, a presença, né, corporal e o tambor. Essa presença de palco, né, essa estética feminista que é o que a gente vai estar lá. Uma presença de palco, cantando, sorrindo, brincando, como a gente faz nas nossas aulas mesmo lá no GAMA. É uma aula comum, sendo que com pessoas assistindo. Então, como é que esse corpo está nesse lugar, né, apresentando para outras pessoas? E dizer a vocês que vai ser tranquilo, a gente vai estar com vocês, né, fortalecendo, brincando. O principal de tudo vai ser a nossa alegria, nossa energia ali. Eu acho que isso que vai ser o diferencial. E começando aqui, a gente vai estar passeando, né? Como nesse campo da memória, o que é que a gente estudou até aqui, né? O que é que a gente trabalhou nas aulas anteriores. E aí eu vou estar perguntando a vocês fiquem à vontade para falar também. A nossa primeira aula foi sobre fundação e corpo, né? Falando um pouco sobre ergonomia. Quem é que lembra do que é ergonomia? Vamos lá para a nossa provinha oral. Quem responder primeiro tira 10, hein? Quem é que lembra o que é ergonomia? Bora, Marinalva, Cris, cadê Taura? O que é ergonomia, crianças? Senhor, Alguém lembra o que, é que a gente estudou lá na primeira aula, que é um assunto muito importante para a gente, principalmente que a gente vai estar ali trabalhando nosso corpo, né? Para estar com aquele corpo mais inteiro, sem dor. A gente trouxe para vocês um pouco da ergonomia, né? A fisiologia da percussão, a história da mulher na percussão. Alguém vai falar? Então vamos lá. A ergonomia que a gente trouxe para vocês lembrar, né? A ergonomia que é essa ciência, né? Que adapta nosso corpo e planeja esse corpo como uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, a gente que passa o dia todo sentada ali naquela cadeira, é importante a gente ver uma cadeira confortável, adaptada ao nosso tamanho, nossa altura. Isso também não é diferente quando você está dirigindo, quando você está em casa. Às vezes tem uma vassoura que é menor. Mas aí, levando para a parte da fisiologia da percussão, a gente trabalha o quê?
esse corpo como instrumento, né? Esse instrumento no corpo, como é que esse corpo se adapta? Esse talabá está muito grande, tem que ajustar. Esse surdo, esse repique, ele comporta no meu corpo. Tanto que quando a gente traz vocês para dizer, escolha um instrumento, qual é o instrumento que melhor se adapta ao seu corpo, ao seu tamanho, a forma de você tocar. Então, muita gente gosta de usar o tambor amarrado na lateral, muita gente gosta de usar o tambor na cintura. Qual é o correto? Existe uma postura correta? Existe, né? A gente vem ali pesquisando aquelas formas de como está, porém, cada corpo é um corpo, cada tamanho é um tamanho. A gente vai se adaptando e buscando essa ergonomia, justamente para se adaptar a esse tamanho, a esse corpo, para estar tocando ali, principalmente quando a gente está em cortejo na rua, a gente fala muito, venha com um sapato confortável, a ergonomia já começa aí. A roupa que a gente está usando, né? Um legging, um short, uma roupa que tenha movimento, que a gente possa se movimentar sem precisar ficar presa, né? O talabá, tem gente que consegue até comprar. O nosso é o talabá comum, mas existem os talabares que são mais grossos, que vêm com espuma, né? Vai tocar um surdo, ele é muito grande. Não sei se vocês já viram, né? Nos grupos de timbalada, por aí, esses grupos, né? Que tocam, que levantam o tambor lá em cima. Se vocês forem olhar, tem gente que está de joelheira, né? Justamente trabalhando essa fisiologia da percussão, que é o seu corpo junto com o tambor. Como é que ele se adapta, como é que ele se veste, né? Praticamente você veste esse instrumento no seu corpo, então você tem que ver o peso, a altura. Então, tudo isso vem nessa matéria aí da ergonomia, né? Já a fisiologia da percussão, ela funciona de forma biológica mesmo, como um sistema vivo, trabalhando os nossos músculos, para que a gente tenha, né, mais, digamos que mais saúde, né, mais vontade, mais desejo de estar ali tocando sem estar com tanta dor, sem estar, ai meu Deus, tá apertado, tá. É muito ruim você fazer alguma coisa e estar ali se machucando, né, tá sentindo dor. Então, quando a gente trabalhou a fundação e o corpo, foi justamente para trazer isso, né? Essa consciência corporal, de como você está tocando ali, o que é que está doendo, onde pode alongar mais. Naquela aula eu alonguei os braços, foi ótimo porque eu fiquei sem dor, né? Mas a minha perna ficou meia puxada. Então, assim a gente vai trabalhando isso. Também a gente passou para estudar também a história da mulher na percussão, né? A gente viu que aqui. Prof, Oi? eu queria só fazer uma observação sobre essa coisa Sim, da ergonomia, né, e tudo mais, é que assim como na voz, né, lembra que a professora Renata falou um pouco sobre saúde vocal, né, e também os sim, exercícios, água, o que comer, o que não comer, isso. é importante, né, a gente ter, isso é para sustentabilidade do trabalho também, sabe, meninas? Porque uma coisa é a gente fazer uma vez na vida, fazer uma cantoria no meio da rua, no aniversário de alguém, cantar alto, não sei o quê, e ficar rouca. Isso é uma coisa, Exatamente. certo? Isso é uma coisa. Uma vez na vida isso. Agora imagine você, toda vez que você for tocar com o batuque, você se machucar, né? Assim, se machucar muito, né? Porque tem aquela questão também. Às vezes vai criar um calo na mão por conta da baqueta, mas isso aí com a prática você vai fortificando tanto o corpo quanto a mão, né? Mas também tem um momento que você consegue identificar que que tem determinadas coisas que você pode mudar que pode melhorar muito a sua experiência. Tipo assim, eu tenho um tênis que é um pouco mais duro, mais apertado, e é mais bonito, digamos assim, e tem um outro que não é o mais bonito, mas ele é super confortável. E eu passo o dia inteiro com esse tênis de boa, tranquila, tudo mais. Qual é o tênis que eu vou escolher para ir pro cortejo do Batuque? É o que eu vou aguentar o dia inteiro, entendeu? Não é o que vai me fazer calo, porque se eu já sei que aquele sapato ele me pega, então no cortejo ele vai pegar mais ainda, certo? Então são essas pequenas coisas que a gente acaba às vezes parece pequeno, mas não é. Porque um sapato errado, um tênis que te cause um calo muito forte para um cortejo, inviabiliza sua participação depois, entendeu? Você sabe, né? E aí a mesma coisa é na hora do instrumento. Se você achar que tem como melhorar a experiência, pegando um instrumento menor, trocando de instrumento, né? Taura tava aí, não sei se ainda tá, mas
pode falar também um pouco da experiência de Beethoven, né? Eu não sei como é que é, eu não sei se ele te machuca muito, amiga, mas ele é um instrumento muito grande, né? Então, assim, é delicado também. Então, é fortificar o corpo, é ver quais são as possibilidades de ajustes, né? Para fazer, para poder ter uma sustentabilidade nessa tocada, tá certo? Essa é a minha observação. Se alguém quiser falar algo sobre, Cristina. Vamos lá, meninas. Hoje é o momento da gente conversar também, falar o que sente, quando está tocando, se sente alguma dificuldade ainda, o tamanho do instrumento, a altura no corpo. Agora é a hora que a gente vai juntas encontrando esse lugar de compreensão, né, de entendimento desse instrumento como corpo, né? Esse corpo como instrumento, principalmente quando a gente está na rua e em cortejo, que é o que a gente vai estar trabalhando, né? O cortejo, ele é algo que a gente toca ali andando, né? A dificuldade de você conseguir tocar parado e você tocar andando e ainda cantando. E prestando atenção em tudo que está ao seu redor. Gente falando, gente passando. Se for na rua mesmo, carro passando, outros blocos, né? Quando a gente toca com blocos, vários blocos tocando na rua, como é no carnaval. Então, tudo isso está ligado ao nosso corpo, né? Essa fisiologia, está ligado ao nosso músculo, nossos ossos, né? Nossa estrutura mesmo, física, mental também, que é o que a gente está trabalhando no dia a dia ali, cantar e tocar, é uma arte também, mas ela também é uma fisiologia, porque você está ali trabalhando seu cognitivo, sua percepção, sua memória, faz muito bem para a saúde, né? A Agora música quer em si, falar? ela é uma ciência. Pode falar? Taura levantou a mãozinha. Sobre Beethoven. Beethoven não é o maior surdo que tem lá no GAMI, né? É que quando eu coloco ele, ele já está com o talabar ajustadinho para eu conseguir andar sem ele machucar meu joelho e ao mesmo tempo sem estar machucando mais embaixo da barriga, né? Então ele tá certinho e já está com o talabar ajustadinho. Por isso que eu digo que Beethoven é o meu surdo. Mas não é meu, porque, enfim, é do Gami. Qualquer pessoa pode tocar ele. Eu gosto de tocar ele porque eu já deixei ele adaptado, prontinho, para eu tocar, tipo, um cortejo de 4, 5 horas sem sofrer no final. Isso não quer dizer que eu não vá tocar em outro, mas a preferência por Beethoven é só essa. E a partir do momento que, por exemplo, tem, sei lá, 6 pessoas, 6 surdos. Beethoven está lá, mas tem uma pessoa que é mais baixinha ou mais alta que eu, e de repente ele fique melhor nessa pessoa, tudo bem a pessoa tocar. Não tem problema, não. Massa, isso é legal também, né, Taura? E assim, é, como você já vem há alguns anos, né, no projeto, você já consegue identificar e ter esse olhar cuidadoso também com quem está chegando, né? Porque você já tem a experiência, né? E aí a gente tem desenvolve a consciência corporal também, que era o que a professora Rafa estava falando, né, prof? Pois é, então é isso, né? A ergonomia e a fisiologia da percussão é uma das matérias assim que a gente é importante que a gente esteja sempre estudando, se adaptando, pensando e lembrando como isso é importante para a nossa saúde e bem-estar, né? Nosso bem viver, como a gente fala muito, para que a gente consiga, como é um projeto que não é só uma vez que a gente vai, toca e vai embora, é um projeto contínuo, né? E a gente vem ao longo do ano se preparando, principalmente para o nosso objetivo final e principal, que é o Bloco Sem Preconceito Eu Vou, é estar na rua, no carnaval. Então, hoje a gente está aqui, mas já pensando, quando chegar o carnaval, como é que esse corpo vai estar? Né? Então, é importante a gente estar ali se alimentando melhor, buscando um bem viver através de beber bastante água, acordar de manhã, se alongar mesmo, né? As atividades em casa, né, principalmente varrer uma casa, passar um pano, fazer uma faxina, é pesado. Você vê que depois a gente está toda dolorida. Mas até nisso é importante a gente perceber como é que é esse corpo, quais são esses materiais que você está usando. Essa vassoura está muito pequena, está muito pesada, tudo isso aí você vai adaptando para o seu dia a dia, né? Você trabalha muito tempo sentada, né? Faz aquelas pausas, alonga, ou trabalha muito tempo em pé, como é que é esse elemento de se alongar, né? Quais são as bases mais simples, assim, de estar em casa e conseguir fazer um alongamento, mesmo que seja pouquinho ali, mas isso faz diferença no dia a dia. E o cantar, né? Como você traz a voz a gente usa todos os dias. Por mais que a gente não seja cantora, a gente fala, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo muito e alto. E às vezes eu não me percebo, mas tem dia que eu tô rouca, eu digo, "Meu, eu nem cantei, tô rouca." Porque acordou de manhã, o corpo desperta. Então é importante a gente estar com essa atividade, né? Mental, assim, de acordou, pum, tô acordada. A gente tá ali em campo já na batalha pro dia, né? Então alonga, toma uma água, faz um gargarejo, né? Faz um exercício vocal simples, que é o
abre a boca, mexe a língua, isso ali faz a diferença. Né? O resto do dia você fica, menina, hoje eu produzi melhor, minha voz se comportou de uma forma melhor, estava mais limpa, né? Meu corpo ficou mais ativo, mais forte para o dia. Então, a matéria da fundação, né, e o corpo é algo que a gente é importante manter e falar isso durante o ano todo, porque a gente trabalha com o corpo, né? Esse corpo pronto para estar ali à frente, né, da nossa existência, né? Carregando o nosso espírito, nossa alma, trabalhando todos os dias, fazendo funções em casa, no trabalho e nos projetos. Então, é para vocês trazerem essa consciência corporal em tudo, né? Não só no batuque, mas no dia a dia, porque isso vai fazer uma diferença grande para o bem viver da gente. Mais alguma dúvida? Vocês estão falando demais, atrapalhando aí até. Vamos lá? Posso passar para a próxima? Partiu. Então vamos nessa. Alguém quer falar alguma coisa, ter alguma dúvida? Aquela questão, aquele ferro do surdo, ele me machuca bastante. Né? Você vê que eu quando uma volta todinha com o talabar, e ainda fica afogado. Né? Então eu fico meio feinho, eu botando esparadrapo na minha coxa, né? Que eu botei no carnaval, botei esparadrapo, ficou bem esquisito, para não me machucar. Sim. Aí, onde é que eu compro aquela tabaqueira? Então, qual é a parte do seu corpo que dói? É o joelho ou é a parte do ventre ali? Não, é aqui onde aquele ferrinho que dá sustentação ao aro do surdo, aquele Sim, ferrinho, aquela parte ali, fica me machuca na machucando barriga. aqui na minha coxa. Não, Na não, na coxa, coxa, né? porque ele fica na altura, ele fica aqui praticamente na metade da minha coxa. Aí Sim, aquele ferro fica me incomodando bastante, entendeu? entendi. Aí o que é que eu vou Então, arranjar para então é na coxa, né? na coxa? Pronto, eu já vi. Acho que eu boto tudo ali inteira. Eu equilíbrio. Mas aquele ferro de baixo que segura o aro, entendeu? Ele fica fazendo pressão no meu joelho, ou na boca. Fica me incomodando. Sim. Pronto, o surdo, como ele é um instrumento maior, né? E ele é um instrumento convencional, que ele é feito, né? A parte dele é feita de ferro mesmo, para poder puxar a pele. O que a gente pode fazer é adaptar. Existe que não é uma joelheira, é uma cocheira, que é tipo a cochoara, que você amarra na coxa, que eu já vi o pessoal usando. A gente tem que pesquisar um para poder fazer o formato dele e tentar costurar para a gente, sabe? Mas a gente pode tentar conseguir uma espuma dessas normais, colocar tecido e amarrar na coxa nessa parte que fica batendo o ferro. Eu já vi o pessoal que toca percussão com a joelheira e essa cocheira, que é como se fosse uma joelheira, só que de forma maior, justamente para proteger a coxa e a coxa empurrar o instrumento, né? Quando a gente está em cortejo, a gente anda empurrando o próprio instrumento. Então é importante a gente perceber isso até para dizer onde dói, para a gente tentar identificar o que é e criar uma estratégia de criar algo para proteger ali. Então, muito bom, muito importante. Eu Cris, ando. você vai domingo, Cris? Vai Oi. poder ir domingo? Você Vou vai. dar meu jeito, porque eu tô acompanhando o campeonato da mesa, né? Mas eu vou sim. É 10 horas, é? Qual que horas são? Eu perdi naquele sábado, porque eu tinha um monte de coisa. Não, tranquilo. Mas se você conseguir nesse domingo, vai ser bem bom, porque a gente pode ver com Leninha uma solução para isso, entendeu? Esse acolchoado que Rafaela falou, a gente pode produzir alguma coisa lá na usina feminista para isso. Já tirar a medida da sua perna e você mostrar exatamente onde é que bate e ver com todas, né? Onde é que o instrumento fica ali colado que machuca. Porque em cortejo, a tendência é você, essa perna ser apoio mesmo, sabe? Que no cortejo você toca ambas as mãos e o corpo, essa parte estrutural mesmo de baixo, vai dando esse apoio de empurrar o instrumento enquanto você anda. Então é importante Eu estar tava bem. botando confortável. Eu tava botando uma Isso. esponja e esparadrapo. Só que quando você vai suando, o esparadrapo começou a soltar, porque eu botei em cima da leg, entendeu? Sim, Aí por baixo da roupa eu boto, por exemplo, tô botando um short para poder me sim, sustentar mais. massa. Mas fica desconfortável, um monte de roupa, eu vestido com um monte de roupa. Acaba que vai criando uma estratégia, né, de como proteger mais. É importante a gente saber para poder ver formas de como resolver, viu? Pois apareça no domingo para a gente ver isso. Aí a gente já vai se organizando para o dia do festival, já está com isso ok. Então aí é isso. A gente também estudou um pouco da história da mulher na percussão, que a gente viu que a história da mulher na percussão, desde antigamente, né, durante muito tempo, foi um instrumento que foi associado à força física, né?
muito criada para um espaço masculino, em diversas culturas, que mulheres eram proibidas de tocar tambor, né? Porém, em rituais sagrados, muito, muito tempo atrás, as mulheres eram do tambor ali. Também tem pesquisas que trazem essas mulheres que faziam seus rituais em roda. Então, para além das festas populares, né, mas principalmente nas músicas experimentais, né, nos movimentos feministas também, e nas religiosidades, né, as mulheres estavam sempre presentes ali, para além de estar só na parte da cozinha e da dança, as mulheres também estavam ali consagrando seus instrumentos. E nos dias atuais, a gente vem lutando para estar dando esse protagonismo, né, às mulheres. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitas mulheres já percussionistas, muitos movimentos negros, blocos afros, coletivos feministas que já estão aí nas comunidades com suas oficinas, trazendo essa representatividade feminina e esse instrumento como um instrumento de empoderamento também da mulher, onde ela toca, ela, para além do corpo, ela está ali com sua voz, está no mundo, está com sua força, né? E hoje no Brasil a presença feminina está mostrando aí que ganhou o mundo e uma força muito grande, né? Como grandes grupos que foram criados, né? Como a gente viu a banda Lidar, né? A Gilei, Luísa Miranda, a Gigi, que é uma grande mulher percussora também na percussão. Então, hoje em dia a percussão não representa apenas um elemento musical, mas uma forma de expressão que transcende barreiras, né? Práticas sociais, culturais e históricas. Então, a gente também trouxe um pouco sobre isso. Também passeou um pouco pelos estudos, né, de ritmos tradicionais, como o coco, maracatu, o ijexá, trazendo um pouco desses elementos como são os instrumentos mais presentes, né? Quando a gente traz o coco de roda, a gente sabe que o principal dos instrumentos ali é a percussão. É praticamente um ritmo que não tem instrumentos harmônicos, né? O coco ele vem ali a partir da voz, do corpo, da palma e dos instrumentos de couro, né? O maracatu e ijexá também são ritmos que trazem muita percussão como protagonista. Então, quando a gente toca no nosso próprio repertório, a gente vê que a gente trabalha muito com cultura popular, porque é esse lugar de ancestralidade que nos traz essa força e esse instrumento como um elemento principal, né? Corpo, voz e percussão. E aí também a gente estudou um pouco sobre a polirritmia e a escuta, né? Trazendo um pouco dessa teoria musical. Na aula 3 aí a gente estudou sobre teoria musical, né, trazendo o grave, o agudo, né, as alturas também. E a gente também trouxe um pouco do pulso, né, esse pulso, que é o que traz, né, essa força maior, que é um dos instrumentos que mais representa o pulso, né, que é o surdo, né, que é o pulsar de toda a batida, que é o som do nosso coração, né. Então a gente foi trabalhando um pouco sobre isso. E aí a função, né, do percussionista também, né, que é manter esse andamento na música utilizando os instrumentos de marcação, né? Então o pulso ele é esse instrumento de marcação, né? O surdo, né, o bumbo, né? Então é isso. Pronto, aí finalizando, a gente estava ainda no slide da memória, né, que é onde a gente estava passeando um pouco sobre todos os conteúdos que a gente estudou, e a gente estava nessa parte de teoria musical básica, né? Que é essa parte de pulso, timbre, altura, tudo isso vem complementando e trazendo esse conteúdo, né, teórico da percussão, né, e essa análise de arranjos percussivos, né, quando a gente fala de percussão, é esse som, né, que a gente escuta, que ele tem vários elementos, né, não é só aquele ruído, aquela batida, né, então a gente vem trazendo isso para que vocês entendam, né, que esse som, né, faz nos lembrar a nossa força ancestral, mas ela tem todo um estudo, né. Então, quando você vai para a teoria musical, que também para mim é uma barreira, né? A percussão entrou na minha vida de uma forma que nem de vocês, projeto social. E aí eu fui desenvolvendo minhas habilidades, fui percebendo que eu tinha aquela habilidade, me conectando com minha ancestralidade, as coisas foram acontecendo, né? Porém, quando você vai para a teoria musical, né, você tem aqueles, ai, nossa, que negócio difícil. Só que aí quando a gente traz essa teoria musical de uma forma mais básica também, né, trazendo uns elementos mais simples, como perceber, né, apenas perceber esse som. Que pulso é esse? Que timbre é esse, né? E aí a gente tem toda essa análise, né, de entender que, por exemplo, quando a gente toca num grupo de percussão como o Batuque de Mulheres, que foi formado para tocar na rua, né, num bloco de carnaval. A gente já vai, tipo assim, como é que é um bloco de carnaval, né? Quando me convidaram para participar, disseram, como é que a gente monta um bloco de carnaval? Quais são os tipos de instrumentos que a gente vai usar nesse bloco? Que sons são esses, né? Então, não dava para eu comprar um monte de surdo e ter só surdo ali, porque aquele timbre ia ser só grave. Não dava para eu comprar um monte de repique. Então, fui estudar como é que poderia fazer isso, né? Montar esse bloco, dividindo esses naipes, né? Que são esses grupos percussivos sonoros,
E vocês percebem quando a gente está ali trabalhando no cortejo, eu digo, meninas, fiquem perto do surdo. Quem toca surdo, quando tiver em cortejo, fica perto do surdo, que é para poder potencializar esse som ali na rua. Quem estiver tocando caixa, fica no grupo da caixa. Quem estiver tocando repique, vai para o grupo do repique. Porque juntas ali vocês vão fortalecendo o som que vai sair e também vai criando uma estética, né? Você está ali na rua, você não dá para ficar com os instrumentos todos misturados. Até na forma de ouvir vai ficar embolado, você não vai entender. Então, quando você está ali organizada, né, dentro daquela estética mesmo que a gente cria do cortejo de bloco de carnaval, tem todo um fundamento ali, tem toda uma organização, quem é que está na frente, quem é que abre os caminhos, que é o agogô, que é um instrumento de abertura de caminho, que é quem passa na frente, né? Então, tudo isso a gente vai percebendo e vai encontrando esse lugar de que o estudo da percussão ela para além só de tocar e bater, né? E aí é onde entra o metrônomo, que é um dispositivo que emite pulsos sonoros, né? Que ajuda a gente a estar ali dentro do pulsar, né? Batidas por minutos que a gente fala, né? Quantos BPMs tem essa música? Que é um estudo assim bem mais aprofundado que eu fui, menina, dá para identificar, né? Quando você coloca ali o metrônomo, dá para identificar. Existe hoje em dia, Camila pode até falar mais sobre equipamentos que conseguem medir isso, né? A gente nunca fez um ensaio com metrônomo. Eu também nunca assim toquei, assim fiz um ensaio com metrônomo, porque não é fácil. Não fez Querendo ou não, ensaio, mas gravou com o metrônomo. a gente Porque as gravou. gravações todas hoje em dia são com metrônomo, porque conforme a gente falou lá na aula de produção musical, isso aí a gente conversou sobre, né? A gente mostrou até no programa o metrônomo funcionando e tudo Sim, mais. Que na produção musical, quando você vai gravar mais camadas, né? Uma em cima da outra, que é o que a gente faz muito nos nossos coros, né, dos jograis e tudo mais, a gente precisa estar ouvindo, né, o outro som e o tempo, o pulso desse outro som, porque senão, se a gente tocar em outro tempo, não vai dar uhum, certo na hora de juntar tudo para virar uma música, entendeu? Então, essa questão do pulso é muito importante. É por isso que ali, quando a gente está ensaiando, né? Que, por exemplo, no coco, né? Vocês devem estar ouvindo, né? O áudio do ensaio. Tem uma hora do coco que eu falo, ei, tá baixando o andamento, tá baixando o andamento. Não baixa ainda, né? não, não tá caindo, não baixa não. Porque se a gente tá aqui, esse batuque é de menino, esse batuque... Daqui a pouco a gente tá assim, vem batuque de mulher, vem batuque... Não, tem a hora de cair a dinâmica. Mas aí é um momento que a gente, todo mundo vai cair. Não assim, vai caindo. Porque aí perde a força, entendeu? A voz perde a força, o corpo Vai perde perdendo a a força. energia. Então, essa coisa do andamento, a gente tem que ser muito, tanto para deixar mais lento, como para correr. É a mesma coisa. É, Tem momentos que a pessoa vai correr e a gente não quer que corra, né? A gente quer segurar o andamento ali. Por isso que muitas das vezes a gente vai sempre ficar lembrando assim, aqui, ó, tchá, tchá, sempre prestar é, atenção na nossa mão, né? No nosso olhar, né? No apito e tal, porque a gente vai estar ali regendo. E assim, eu entendo que cada naipe, né, com os instrumentos ali, vai ter que ter um ponto de referência. É isso que eu tava falando com as Prof. Karina e Rafa, que a gente vai se dividir, a gente vai ter referências diferentes. Então, os agudos, caixas, repiques, provavelmente vai ficar com a Prof. Karina ali. Aí os ABs, tudo, aí tem a Cris junto, a Rafa ali, eu posso pegar a parte do surdo, enfim. E aí a gente se dividir e na hora de estar regendo, a gente lembrar que o pulso é principal. E vai ter os momentos que vocês não vão tocar, só vão cantar, né? Ou tocar alguma percussão corporal, como palmas, né? E o pé no chão, a marcha. Mas lembrando sempre desse pulso, né? Sempre lembrando do pulso, da expressão, da intenção. Quando a gente está concentrado fazendo uma coisa, né? Por exemplo, o com a força das minhas ancestrais, toco o tambor. A probabilidade da gente correr vai ser grande, porque a gente vai estar botando mais força, de verdade, né? Não foi isso, não é isso que a gente quer? A gente quer uma diferença de dinâmica, né? A gente quer começar
só os surdos. Depois a gente quer colocar as caixas, depois os repiques, depois os ganzais, depois só voz e acaba, né? Então, assim, é normal que a gente queira correr, né? Da terceira para frente, assim, já vai estar bem mais rápido, né? Vai dar essa impressão. Mas aí é tentar segurar o andamento, porque senão a voz fica muito rápida. Entendeu? Com a força das minhas ancestrais, toco o tambor. Não, não é essa ideia. É com a força das minhas ancestrais. Toco tambores e canto os meus jograis. Sou batuqueira. E aí, quando entrar as outras coisas, só vai ter mais nota. Vai ser com a força das minhas ancestrais. É mais nota, tem mais nota e dá a ideia de estar mais rápido, mas a gente não precisa fazer mais rápido. Entende? É só porque é uma música progressiva, né? É o combo ali, aquela massa sonora que a professora Rafa falou, que elas pensaram, como é que faz um cortejo de carnaval? Como é que se cria um bloco de carnaval? Tem graves, tem médios, tem agudos, tem transientes, tem vozes, tudo mais. Então, como reger essa massa sonora, né? Mas ao mesmo tempo ter um pulso. Porque o pulso é como se fosse assim. É o limite para que todo mundo fique junto. Para que estejamos falando a mesma língua. Entende? Cada um com seu timbre, cada um com sua história, mas ele permite que uma conversa seja bem. Tenha um ritmo, entende? Então, isso que é o pulso aí. E é isso, né? Então, a gente trabalha no projeto do Batuque, né? Buscando isso. E é uma coisa que eu sempre tive dificuldade de estudar teoria musical, não tive muito acesso a estudos porque não é tão fácil, porém na percussão a gente conseguiu montar essa aula e pegar elementos simples, né, de entendimento. Eu acho que vocês todas entenderam o que é timbre, o que é um metrônomo, o que é a diferença dos grupos de naipes, né, altura. Então, isso vai clareando nossa mente também, aí vai trazendo Camila, que também tem vários conhecimentos aí também que vai juntando com o nosso, da professora Karine, a gente vai vendo que não é tão difícil assim, e que é possível a gente colocar assim teoria na percussão e compreender como é uma matéria muito rica, né, de se trabalhar, né? A teoria básica, só a básica, ela já traz uma riqueza assim de elementos que a gente, nossa, e que a gente vê no nosso dia a dia, né? Em casa mesmo a gente vai vendo, e até na produção dos instrumentos musicais reutilizados, a gente vai vendo como cada garrafa tem um timbre, a gente aqui trabalhando no ateliê montando, cada garrafa tem um timbre. Quando estica a pele, ele coloca no elemento da madeira, que é a base que recebe. Gente, vocês vão ver. É incrível, assim. Então é isso, meninas. A gente passeou aqui um pouquinho nessa memória, né? Trazendo um pouquinho de cada coisa que a gente estudou, de cada matéria, né? E espero que vocês tenham compreendido. E aí a gente vem para cá, né? Já entrando no festival, que tá lindo nessa identidade, essas cores. Espero que vocês estejam curtindo aí nosso Instagram, já compartilhando, passando para as amigas ficarem de olho, que já já vai ter muita novidade. A gente vai abrir o link de inscrição. E aí, o que é, né? O nosso festival? A gente vai estar trabalhando muito esse elemento, né? Da formação de cortejo, a confecção de instrumentos, o canto, né, o corpo e a percussão. A gente vai estar trazendo aí nosso amor, nossa resistência, nosso tambor, né? E a gente vai estar trabalhando aí, convidando várias mulheres da cidade para participar, mulheres da percussão, mulheres que estão trabalhando, né, no dia a dia com projetos que têm todo um fundamento de vida mesmo, com a percussão, para estar trabalhando com a gente, né, trocando mesmo, né, essa troca de saberes para que a gente possa estar cada vez mais formando e entendendo o que é viver da percussão, o que é tocar, o que é estar na rua, né? E aí a gente vem trazendo um pouco dessa formação de cortejo, né? O que é um cortejo? Aqui vocês veem essa foto aí da gente. Essa foto aí é um cortejo da gente tocando na rua, lá na Bahia, Salvador, na nossa viagem. Então a gente estava ali na rua já em formação. Não sei se vocês darem para ver aí na foto, ó. A gente está ali bem divididazinha, organizada, né? Tem toda uma estética de formação para poder andar entre as pessoas, né? Para andar na rua, separado, ter cuidado com os carros, as pessoas que passam. Então a gente está ali em grupo, porém organizadas, né? Tem ali o naipe da frente que está vindo com as caixas, os agogô, os AB, aí os surdos, né? Os repiques, tá todo mundo ali organizado e um olhando para o outro em sintonia, né? E o cortejo ele é o que é? Uma prática ancestral de ocupação coletiva do espaço, né?
Mais do que caminhar e tocar, ele fortalece a memória, o pertencimento e a comunicação entre os corpos e o mundo. Então, os cortejos ele tá muito presente nos elementos, né, de rua, de bloco de carnaval, né, de atos políticos, né? Então, a gente vem trazendo isso, né? Então, o cortejo é transformar o caminho em território e memória, resistência e celebração. Quando a gente está na rua, a gente está celebrando, né? A gente está tocando algo, está lutando por algo. Então, tem todos esses elementos aqui que a gente dividiu aqui, ó, o coletivo, que é a coletividade. O grupo caminha e toca como um corpo só. A gente está ali com várias pessoas, mas quando a gente toca ali dentro de um ritmo, com um pulso ali, a gente está trazendo um corpo só, um corpo sonoro, né? Comunicando aquilo. E aí dentro da coletividade vem a escuta, né? O ouvir o coletivo é tão importante quanto tocar. Então, por exemplo, você está ali no coletivo tocando, mas ao mesmo tempo você está ouvindo a parceira do lado, né? Às vezes você sai do andamento, mas aí você ouve a outra que está dentro do andamento. Então, é muito importante quando a gente sai do andamento e percebe que tem alguma coisa fora, para, escuta, tenta identificar e volta, né? Então, no cortejo é muito comum a gente sair do andamento, se perder, alguém passa, oi, amiga! Aí você tá ali tocando e se perde quando volta, eita! Aí então, primeiro parte, para e escuta. Escuta o que estava tocando, volta para o tempo, porque é muito comum, gente. A gente tá na rua, encontrar pessoas, já vi gente parar, conversar, depois voltar. E tudo bem, é natural, porque a gente está na rua mesmo, comunicando o corpo com o instrumento, com as pessoas. Então, a escuta é muito importante para que a gente volte para esse pulsar, né? Para entender esse ritmo, esse pulso que está ali. Então, saiu do andamento, se percebeu, falou com alguém, escuta, entende e volta, né? E é muito importante também, né, esse pulso comum, que é o ritmo que orienta e movimenta e mantém a unidade. A gente está ali no surdo, no samba reggae, né, tudo, é um pulso comum, que a gente já meio que conhece. E esse pulso vai nos orientando e vai segurando. Se perdeu, volta para esse pulso comum, aí volta para o ritmo. Vai para o coco tem também o seu pulsar comum, do tum, 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 tum. Então a gente já identifica. Hoje em dia, se vocês ouvirem em qualquer lugar, esse pulso comum de cada ritmo, você vai dizer, eita, é um coco. Né? Pum, tchá, tchá, pum, pum, tchá. Eita, isso é um funk. Então a gente acaba identificando esse pulso comum de cada ritmo. E aí a gente vem na organização, né? A organização, como eu falei, cada pessoa ocupa um lugar. Quando a gente vai para o cortejo, a gente organiza esse cortejo, ocupando esse lugar, né? E aí cada lugar tem uma função e um timbre no cortejo. Por exemplo, o surdo está atrás segurando esse pulso comum de cada ritmo. Está ocupando esse lugar e tem a sua função. Né? Aí vem os agudos quebrando também com um timbre mais agudo, ocupando sua função. Vem as caixas, né? Cada um está ocupando ali sua função, tocando sua forma, né? Sua frase sonora, mas dentro desse pulso comum. E por isso que é importante buscar essa organização, dizer, eita, os surdos estão aonde? Você se perdeu, foi falar com uma amiga, se perdeu, o cortejo está lá na frente, corre e volta para onde estão os surdos. Procura sempre estar perto do instrumento que você toca. Você não pode tocar surdo e estar lá na frente junto com o repique, entendeu? Você toca surdo, você tem que estar onde estão os surdos. E é o principal de tudo, né? Os princípios essenciais que a gente fala aqui, que é a condução, né? A condução é muito importante, mesmo na rua, tem alguém ali conduzindo com apito, né, gestos e sinais, guiando o percurso, as entradas e o encerramento das músicas. Quando eu falo, né, quando a gente vai encerrar, puxa o apito, faz o gesto lá, encerra, e aí volta, né? Começou a música do mesmo jeito, a gente faz os sinais, apita e volta. Então, a condução é assim, é um dos princípios essenciais do nosso cortejo de rua e de buscar que cada música que a gente vai tocar. Então, é muito importante a gente estar ali tocando e atento a essa condução, porque é a condução que vai estar ali puxando cada ritmo, encerrando as entradas. Então, é muito importante a gente estar ali ligado, né, e aprendendo os gestos, os apitos. Às vezes, só no olhar a gente já se entende, né? O olhar ali, junto com a condução e o apito, faz com que a gente consiga entender o que é que vai acontecer. Esses aqui são os princípios essenciais, né, que a gente trabalha no cortejo, né? A coletividade, a escuta, o pulso comum, a organização e a condução. E aí, dentro do nosso festival, né, para além do cortejo que a gente vai estar trabalhando lá, que a gente vai fazer, né, as nossas atividades e vamos sair em cortejo para a nossa apresentação, a gente vai estar estimulando, né, a construção e o uso de instrumentos musicais com garrafas PET, né? Lembra que a gente falou que vai ter oficina de instrumento, a gente já está trabalhando com as mandalas também aqui, a gente está com um ateliê produzindo esses instrumentos, vocês verem aqui no cantinho,
Tem um instrumentozinho aqui de madeira com as fitinhas penduradas. A gente está construindo pandeiros, né? Pandeiros de mão, com garrafas PET, né? E durante nossas atividades, a gente vai ter uma oficina de construção de ganzá de PET, né? Que é a gente vai estar trabalhando com garrafa, inclusive a gente vai estar trazendo para vocês essa campanha da gente começar a reutilizar as garrafas e separar para o dia da atividade. Então, uma das ações do nosso festival são as oficinas de construção de instrumentos com materiais reutilizados. E a gente vai estar trabalhando o ganzá de PET, que a gente adora, que é uma oficina maravilhosa. E a proposta é transformar o que seria descartado, né, em possibilidade de criação, aproximando a música do cotidiano e da consciência ambiental. Então, eu já venho há um tempo já trabalhando com instrumentos com materiais reutilizados, adoro. É uma temática assim que eu levo para a vida, né? E que foi algo que nasceu na minha vida por não ter condição de comprar instrumento, eu fazia. Então, hoje, quando eu estou com esse elemento na mão, eu lembro da minha infância, eu me sinto muito feliz e honrada por estar com um projeto tão maravilhoso hoje, me dando essa condição de estar trazendo para outras pessoas essa possibilidade, né? Riquíssima, né? E aí, onde entra, né, do lixo a música. Como é que pensa, né? A gente vai no lixo, que a gente acha que lixo, tudo que é lixo é descartado. Cris Gari está aí também, tem vários projetos aí com o pessoal também que trabalha com coleta seletiva. Como dá para fazer muita coisa, gente. Nem tudo é lixo, né? Tudo dá para reutilizar. O importante é a gente também ter essa consciência de reduzir o máximo possível de plástico, ter esse uso consciente. Mas o que não dá para reduzir, que a gente às vezes precisa, estar na rua, precisa tomar uma água, tem que comprar uma garrafa de água mineral, que é garrafa mesmo de PET, então é importante que a gente possa reutilizar, não só beber e jogar em qualquer lugar. Então, a gente vem trazendo esse trabalho do lixo à música, que é a criação de instrumentos com garrafas PET. É uma prática que une a música, a criatividade, a reutilização e a experimentação sonora. Como eu falei, dá para fazer vários timbres. Então, a partir de materiais simples, é possível construir instrumentos e descobrir diferentes formas de produzir sons. E aí, nisso, a gente vai trabalhar o construir, a experimentar, o criar e o reutilizar. É onde a gente traz essa matéria multidisciplinar, né? Trabalhando o lixo como uma perspectiva de construção, né? De criação. E aí, vamos construir um ganzá de PET? E aí, dentro dessa perspectiva de construir o ganzá de PET, meninas, a gente vai estar passando para vocês um vídeo para que vocês entendam como é que funciona essa construção, porque no dia da oficina a gente quer que vocês estejam lá como monitoras, né, como pessoas que já entendem o que vai acontecer, para dar apoio ao público que vai chegar. Então, durante a oficina lá no festival, vocês já vão entender, eu sei como é que faz, porque construir um ganzá de PET é simples, porém tem toda, né, tem todo um andamento assim de construção de como fazer, o passo a passo, né? Que é recolher a garrafa, né? Primeiro de tudo, a gente fazer a campanha de separar as garrafas em casa de refrigerante, de Coca-Cola, de água, lavar, higienizar e levar para a oficina. Porém, tem um passo a passo lá, que é cortar a garrafa, tem um cantinho que corta, que vocês vão saber aqui qual é o cantinho que corta, tem a quantidade de grãos que coloca, cada grão que a gente coloca tem um timbre diferente. Então, é muito importante que vocês assistam esse vídeo de uma forma a aprender o passo a passo, para que no dia do festival vocês estejam lá também como monitoras, apoiadoras, para quem vai chegar, para que a oficina seja cada vez mais eficiente e participando também. Então, essa oficina aqui que eu vou passar para vocês é um vídeo que eu gravei em casa, também para poder passar essas instruções de forma mais prática, também simples, para que vocês entendam o passo a passo. Vamos lá assistir? Quero ouvir vocês. Vamos! Cadê? Liguem as câmeras e os áudios. Vamos lá assistir? Vamos! Aê! Vamos! Vamos embora, vamos embora. Bora! Marinalva tá cansada, que passou a noite dançando forró, né, Marinalva? Pois vamos lá. Tchan, tchararã. E com vocês, direto de Beto Carreiro. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Brito, sou artista potiguar, Tá arte saindo áudio educadora, aí? cantora e percussionista. E hoje estou aqui para trazer para vocês uma oficina maravilhosa de confecção de ganzá de PET. Você sabia que as garrafas PET passam mais de 800 anos para se decompor na natureza quando são descartadas de forma incorreta? E hoje aqui a gente vai ajudar o meio ambiente produzindo e confeccionando um instrumento musical feito de garrafa PET. A primeira parte é você juntar garrafinhas de água mineral, de refrigerante, novelos de linha também dá para fazer. E aí aquela água mineral que você tomou, em vez de jogar a garrafa fora e às vezes descartar de formas incorretas, você pode,
pegar 2 garrafinhas do mesmo modelo. Primeiro passo, você tira essa embalagem, higieniza a garrafinha, lava. E depois de lavar, é importante secar ela bem. 2 garrafinhas do mesmo modelo para fazer um ganzá. Aí o que a gente faz? Se tiver criança pequena, é bom ter o auxílio de um adulto por perto. Pega um estiletezinho ou uma tesoura e corta aqui, ó, nesse cantinho aqui da garrafa. Faz um cortezinho aqui. Cortou a garrafinha. Aí a gente vai o quê? Enxugar essa partezinha de dentro. Com muito cuidado quando for enxugar para não se machucar. Enxugou bem essa parte de dentro da garrafa. Tcharam! Você vê que as partes são parecidas. Muito importante ter as 2 garrafas do mesmo modelo para poder fazer o encaixe, né? Então a gente fez o cortezinho com estilete, abriu a garrafa. Pega uma tesourinha só para organizar melhor aqui esse corte. E aí a gente vai para o encaixe, ó. Testar se esse encaixe vai estar correto, se precisa fazer mais algum corte. E olha isso, gente. É incrível como as 2 garrafas iguais fazem um encontro perfeito. E outra, dá para fazer instrumento musical, dá para fazer porta-treco, porta-joias, porta-lápis. Então, use sua criatividade e ajude o meio ambiente. Só que aqui hoje a gente vai fazer, ó, um ganzá de pet. Cortou a garrafinha, separou. O que é que a gente pode trabalhar com timbres, né? Dentro dessa oficina a gente pode pesquisar os timbres. Por exemplo, dá pra gente usar pedrinhas miudinhas, dá pra gente usar miçangas, aquela pulseirinha que torou, guarda aquelas bolinhas. Dá pra usar sementes e dá pra usar milho e arroz, grãos, né? Feijão. Então, o que você tiver na sua casa, junto com a mamãe, com o papai, com a família, com o titio, com a vovó, é só organizar, separar o material direitinho e fazer a brincadeira acontecer. Uma brincadeira e uma musicalização sustentável, ajudando o meio ambiente. E de forma muito divertida e musical. E aqui a gente vai trabalhar com arroz, né? Vamos usar esse grão aqui, ó. Que só em você tá colocando aqui, você já vai perceber que timbre gostoso. Coloca um pouquinho de arroz na garrafa. Fecha ela de novo, né? A gente já viu que essa garrafa tá encaixando bem direitinho. Fechou ela, ó. Importante agora a gente passar uma fitinha aqui. Fita adesiva. E outra, existem várias fitas adesivas coloridas que dá pra você enfeitar, deixar seu ganzá bem legal, bem divertido, bem criativo. Eu vou usar aqui a fitinha pra... Deu uma travada aqui no final, aí se eu voltar vai começar tudo de novo, mas já estava finalizando o vídeo e a gente já estava na parte de decoração, que é a parte que você fecha a garrafinha e passa as fitas, né? Cada um vai passando as fitas e as cores que mais representam, né, cada um, usando a criatividade também. E aí dá para fazer vários ganzás com várias cores. Deu para vocês entenderem mais ou menos o passo a passo? Sim, eu tô entendendo. Sim. Coisa boa. Então é isso que a gente vai fazer também no festival, né? Vai ser a nossa oficina de ganzá de pet, junto com as pessoas que vão se inscrever, as mulheres que vão estar lá. Então achei importante trazer aqui para vocês entenderem, né? Se ambientalizar, como é que funciona, para não chegar de repente lá e dizer, vixe, mas como é que faz? Aonde corta? Vocês viram que cada garrafa tem um tamanho, tem um cantinho de cortar. É importante enxugar, escolher o timbre, né? Tem gente que gosta do arroz, que é aquele ganzazinho mais suave, mais gostoso. Nesse domingo, hein, prof? Nesse domingo, quem for, já procure levar, viu, um par de garrafas iguais.